Olá, galerinha do oitavo ano. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma aula de geometria para as turmas de oitavo ano. Vamos lá, pessoal. Aqui nós iremos falar hoje sobre o capítulo 1 do livro de vocês, A Conquista da Matemática, tá bom? Falar sobre ângulos. Vamos lá, pessoal. Vamos relembrar o conceito e as classificações de ângulos. Ângulo é toda região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Aqui nós temos, pessoal, as duas semirretas, ó, tá? Semirretas, em que elas têm um ponto em comum, a origem dela. Então, a região convexa, a região interna do ângulo, tá? E temos a região não convexa, que é a região externa, tá bom? Então aqui formamos um ângulo, temos o ângulo interno e o ângulo externo. No ângulo desta figura destacamos os seguintes elementos. O ponto O é a origem das semirretas, tá bom, pessoal? Denominada de vértice, que nós temos a origem, então nós chamamos ele de o vértice do ângulo. E as semirretas OA e OB denominadas de lados. Aqui nós temos OA, ó, tá bom? É um dos lados do ângulo. E aqui nós temos o outro lado, que é OB. Então são chamados os lados do ângulo. Para identificar este ângulo, utilizamos a notação. Ó, observem, pessoal. A, O, B. Com um acentozinho circunflexo no O, porque aqui é onde é o vértice, tá bom? Então o vértice desse ângulo é o O. Então no caso ele pode ser identificado como AOB. Se quiser colocar BOA, também identifica esse ângulo, tá bom? Os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever nos quadros a seguir essas classificações. Aí, pessoal, nós temos o ângulo nulo, ângulo de 0 grau, tá bom? Ó, ângulo nulo, 0 grau. O ângulo de meia volta, que também é conhecido como o ângulo de 180 graus. Meia volta, 180 graus. O ângulo de uma volta completa, que ele vai ter 360 graus, tá bom, pessoal? Meia volta 180 e uma volta completa 360 graus. Aqui nós temos o ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. E ele vai estar sempre identificado desta maneira, ó, pessoal. Um ângulo reto. É um ângulo que forma 90 graus. Ângulo agudo é aquele ângulo que está entre 0 e 90, pessoal, tá? Está entre 0 e 90. Então, o ângulo de 100 é um ângulo agudo, é todo ângulo que está entre 0 e 90. E um ângulo obtuso é todo ângulo que está entre 90 e 180 graus, ó. Tá, pessoal? Um ângulo que está entre o ângulo de 90 e 180 graus. A gente chama ele de obtuso. Quando está entre 0 e 90, nós chamamos ele de ângulo agudo. Ok, pessoal? Vamos lá. Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Vamos relembrar. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados ângulos consecutivos. Ó, pessoal, tem o mesmo vértice que o vértice, ó, tá? E tem um lado em comum. Na figura a seguir, AOB, que o ângulo AOB e BOA, este ângulo, tá bom? Eles são consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque ele tem um lado que é comum aos dois, tá bom? Então tem um lado comum aos dois, tá bom? Não tendo pontos internos comuns.
Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, pessoal, eles são consecutivos e adjacentes. Então, em nosso exemplo, AOB e BOC são ângulos adjacentes, que tem um lado que é comum aos dois, mas não tem pontos internos em comum, ok? Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo, pessoal? Seja o ângulo AOB da figura, a medida de AOB é 50 graus. Aqui nós temos o ângulo AOB, sua medida é 50 graus. Tá? A partir do vértice O, traçamos um OP, tá? Um segmento OP que divide o ângulo AOB em dois ângulos adjacentes de mesma medida. O segmento OP damos o nome de bissetriz de AOB. Então aqui, ó, pessoal, esse segmento dividir o ângulo bem no meio. Toda vez que nós pegarmos um segmento e dividir no meio, nós chamamos esse segmento de bissetriz, tá? Então aqui era 50, ficou 25 para um lado, ó, 25 de um lado e 25 do outro lado, tá bom? Então no caso, OP é a bissetriz que divide o ângulo ao meio. Então o que vem a ser bissetriz? Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina com os seus lados dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja, iguais, tá bom? Ângulos complementares. O que vem a ser ângulos complementares, pessoal? Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Nas figuras a seguir, AOB e BOC são adjacentes e complementares, e cada ângulo é chamado de complemento do outro. Então, pessoal, dois ângulos vão ser complementares quando a soma dos dois dá igual a 90 graus. Nós podemos até dizer que o seu complementar vai ser 90 menos x, tá bom? O complemento do x, qual vai ser o complemento de x? É 90 menos o x, tá bom? Assim, se a medida AOB for igual a x, a medida do seu complemento será igual a 90 menos o x, viu, pessoal? O que eu falei, ó. O complemento de x vai ser 90 menos o x, ok, pessoal? Então vamos à frente. Ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então aqui nós temos, pessoal, dois ângulos, tá? O AOB, ó, AOB, aqui o AOB e o BOC. Esses dois ângulos eles são suplementares porque quando nós somamos os dois dá igual a 180 graus, meia volta. Tá bom? Outra coisa, se nós temos um ângulo X, o seu suplemento vai ser 180 graus menos esse valor do X, tá? Então, toda vez que nós temos um ângulo X, o suplemento dele é 180 menos o X. Ok, pessoal? Vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice. Consideremos duas retas R e S que se cruzam em um único ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y, conforme mostra a figura a seguir. Os ângulos de medida X e Y são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Também são opostos pelo vértice os ângulos de medidas A e B. Então, pessoal, aqui nós temos o ângulo A e o ângulo B, eles são opostos por esse vértice. E o ângulo X é oposto pelo vértice do ângulo, o ângulo Y é oposto pelo vértice do ângulo X, ok, pessoal? Outra coisa, se você usar um transferidor, você verá que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tá bom? Lá no... então, pessoal, só voltando aqui um pouquinho. Então, se dois ângulos são opostos pelo vértice, significa que eles têm a mesma medida. Então, significa que o A é igual ao B
e o x é igual ao y, ok, pessoal? Então, ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Pessoal, lá no livro de vocês, na página 69, 69, nós temos uma atividadezinha para vocês treinarem esse assunto de hoje. A questão 1, questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá bom? São 12 questõezinhas para vocês treinarem esse assunto de hoje. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!